Capítulo 16, Mais esperto que os astros. Mukunda, por que você não arranja um bracelete astrológico? Deveria usá-lo, mestre? Não creio em astrologia. Não é questão de crença. A atitude científica que se deve adotar em qualquer assunto é a de saber se é verdade. A lei da gravidade funcionou tão eficientemente antes de Newton como depois dele. O cosmos seria positivamente um caos se suas leis pudessem funcionar mediante a aprovação da crença humana. Os charlatães trouxeram a antiquíssima ciência estelar e seu crédito atual. Tanto matematicamente quanto filosoficamente, a astrologia é muito vasta para ser abarcada corretamente, salvo por homens de profundo entendimento. Se os ignorantes leem erradamente o céu, e ali enxergam rabiscos em vez de uma escrita, isto é de se esperar neste mundo imperfeito. Não se deve prescindir da sabedoria ao dispensar os pretensos sábios. E meu guru continuou: todas as partes do mundo criado estão ligadas entre si e permutam suas influências. O ritmo equilibrado do universo tem sua raiz na reciprocidade. O homem, em seu aspecto mortal, tem de combater dois grupos de forças. Primeiro, os tumultos internos do ser, causados pela mistura de terra, água, fogo, ar e elementos etéreos. Segundo, os poderes externos e desintegradores da natureza. Enquanto o homem luta com sua mortalidade, ele é afetado por miríades de mutações do céu e da terra. Astrologia é o estudo das reações do homem aos estímulos planetários. Os astros não têm qualquer benevolência ou aversão consciente, eles meramente enviam radiações positivas ou negativas. Por si só, não ajudam nem prejudicam a humanidade, mas oferecem um canal lícito para que se manifeste o equilíbrio de causas e efeitos que, no passado, cada homem pôs em movimento. Uma criança nasce no dia e hora exatos em que os raios celestes estão em harmonia matemática com seu karma individual. Seu horóscopo é um retrato desafiador, revelando seu passado inalterável e os resultados prováveis em seu futuro. Corretamente, porém, o mapa natal só pode ser interpretado por homens de sabedoria intuitiva, estes são poucos. A mensagem audaz é heraldicamente proclamada através dos céus, no momento do nascimento, não com a intenção de dar ênfase ao destino, o resultado do bem e do mal pretéritos, mas sim para despertar a vontade humana de escapar de seu cativeiro universal. O que o homem fez, ele pode desfazer. Ninguém, além dele mesmo, foi o instigador das causas cujos efeitos agora prevalecem em sua vida. Ele pode transcender qualquer limitação, em primeiro lugar, porque criou com suas próprias ações, em segundo lugar, porque possui recursos espirituais que não estão sujeitos à pressão planetária. O medo supersticioso à astrologia produz automatos, dependentes, como escravos, de guiamento mecânico. O homem sábio derrota seus planetas, isto é, seu passado, transferindo sua fidelidade, da criação ao Criador. Quanto mais efetua sua unidade como espírito, menos pode ser dominado pela matéria. A alma é sempre livre, é imortal porque não tem nascimento. Não pode ser regida pelos astros. O homem é uma alma e tem um corpo. Quando situa apropriadamente o seu senso de identidade, deixa para trás todos os padrões compulsórios. Enquanto permanecer confuso em seu estado ordinário de amnésia espiritual, experimentará os grilhões insidiosos da lei do ambiente. Deus é harmonia. O devoto que com ele sintoniza nunca realizará uma ação errônea. Suas atividades concordarão com o cronômetro natural e exato da lei astrológica. Após a meditação e a prece profundas, ele está em contato com sua consciência divina. Não há poder maior que esta proteção interior. Então, querido mestre, por que deseja que eu use um bracelete astrológico? Arrisquei esta pergunta depois de um longo silêncio. Eu tentará assimilar a nobre exposição de Sri Yukteswar, a qual continha ideias muito novas para mim. Só quando um viajante atingiu sua meta é que se justifica o abandono de seus mapas. Durante a jornada, ele se aproveita de qualquer atalho conveniente. Os rishis antigos descobriram muitos meios de encurtar o período de exílio do homem no mundo ilusório. Existem certas engrenagens na lei do karma que podem ser habilmente ajustadas pelos dedos da sabedoria. Todos os males humanos se originam de alguma transgressão da lei universal. As escrituras salientam que o homem deve satisfazer as leis da natureza, sem descrever, simultaneamente, da onipotência divina. E ele deveria dizer: Senhor, confio em ti, e sei que tu me podes ajudar, mas enviarei todos os esforços para reparar qualquer mal que tenha cometido. Por uma série de meios, pela prece, pelo poder da vontade, pela meditação ligeira, pela consulta aos santos, pelo uso de braceletes astrológicos, os efeitos adversos do passado podem ser diminuídos ou anulados.
Semelhante a uma casa que pode ser equipada com um para-raios de cobre para absorver a descarga do relâmpago, o templo do corpo se beneficia com certas proteções. Radiações eletromagnéticas circulam incessantemente no universo, afetam o corpo humano, favorável ou desfavoravelmente. Há milênios atrás, nossos rishis estudaram o problema de combater os efeitos adversos das influências cósmicas sutis. Os sábios descobriram que os metais puros emitem uma luz astral, poderosa e neutralizante dos influxos negativos dos planetas. Certas combinações de plantas também ajudam. Mais eficiente que tudo são pedras preciosas, sem jaças, não menores que 2 quilates. O emprego preventivo da astrologia raras vezes foi objeto de estudos sérios fora da Índia. Um fato pouco conhecido é que joias, naquelas e misturas de plantas, embora sejam da espécie recomendada, só têm valor se apresentarem o peso requerido e o agente terapêutico for usado em contato com a pele. Senhor, seguirei seu conselho, sem dúvida, e comprarei um bracelete. Estou intrigado com a ideia de burlar um planeta. Para propósitos gerais, aconselho o uso de um bracelete feito de ouro, prata e cobre. Mas, para um propósito específico, quero que mande fazer um de prata e chumbo. Sri Yukteswar acrescentou cuidadosamente outras instruções. Guruji, que propósito específico é esse? Os astros estão prestes a manifestar um interesse inamistoso por você, Mukunda. Não tenha medo, você estará protegido. Dentro de um mês, seu fígado lhe causará muitos sofrimentos. A duração da doença está fixada em 6 meses, mas o uso de seu bracelete astrológico encurtará o período para 24 dias. Procurei-me usar o bracelete no dia seguinte e logo passei a usá-lo. Minha saúde era ótima, a predição do mestre se verificou exatamente. Ele deixou Serampore para visitar Benares. 30 dias após nossa conversa, senti uma dor repentina na região do fígado. As semanas seguintes foram um pesadelo de torturas e martírios. Relutando em perturbar meu guru, pensei que suportaria valentemente minha prova sozinho. 23 dias de suplício, porém, debilitaram minha resolução. Tomei o trem para Benares. Ali, Sri Yukteswar cumprimentou-me com o seu habitual calor, mas não me deu oportunidade de lhe contar meus infortúnios particulares. Muitos devotos visitaram o mestre nesse dia, unicamente pelo darsha. Enfermo e negligenciado, sentei-me num canto. Só depois da refeição da noite é que os hóspedes todos partiram. Meu guru chamou-me à sacada octogonal da casa. Você deve ter vindo por causa de seu adoecimento do fígado. Sri Yukteswar desviava de mim os seus olhos. Ele caminhava de um lado para o outro, às vezes interceptando o luar. Deixe-me ver, você está doente há 24 dias, não é assim? Sim, senhor. Faça o exercício de estômago que lhe ensinei. Se soubesse a imensidão de meus sofrimentos, mestre, não exigiria exercícios de mim. Não obstante, fiz uma débil tentativa para obedecê-lo. Você diz que sente dor, afirma que você não tem nenhuma. Como existir esta contradição? Meu guru fixou em mim seus olhos interrogativos. Fiquei deslumbrado, a seguir, inteiramente possuído de alívio e júbilo. Não mais sentia o tormento contínuo que me conservara quase sem dormir durante semanas. Aquelas palavras de Sri Yukteswar, a agonia desapareceu como se nunca tivesse existido. Fiz menção de ajoelhar-me aos seus pés, em agradecimento, mas ele rapidamente me impediu. Não seja infantil, levante-se e admire a beleza da luz sobre o Ganges. Os olhos do mestre, porém, cintilavam felizes, enquanto em silêncio ele me mantinha de pé ao seu lado. Compreendi, por sua atitude, que ele desejava que eu sentisse não ter sido ele, mas Deus, quem me curara. Até hoje, uso o pesado bracelete de prata e chumbo, um momento daquele dia de um tempo distante e sempre evocado com carinho, quando mais uma vez descobri estar vivendo com um personagem verdadeiramente sobre-humano. Em ocasiões posteriores, ao trazer meus amigos a Sri Yukteswar para que os curasse, ele invariavelmente recomendava joias ou o bracelete, enaltecendo seu uso como um ato de sabedoria astrológica. Eu tinha preconceitos contra a astrologia, desde a infância, em parte porque observara que muitas pessoas se prendiam a ela servilmente, e em parte devido a uma predição feita pelo astrólogo de minha família. 3 vezes casará, ficando viúvo 2 vezes. Preocupado com o assunto, demorei-me a pensar sobre ele, sentindo-me igual a uma cabra à espera do sacrifício diante do altar de um tríplice matrimônio. Você terá de resignar-se ao seu destino, comentou meu irmão Ananta. Seu horóscopo escrito previu corretamente que você fugiria de casa para o Himalaia, mas que forçariam a voltar. A previsão de seus casamentos tende também a resultar certa.
Tive, certa noite, a clara intuição de que a profecia era inteiramente falsa. Ateei fogo ao pergaminho do horóscopo, colocando as cinzas num invólucro de papel onde escrevi: sementes do karma passado não podem germinar quando torradas no fogo da sabedoria divina. Coloquei-o em lugar visível. Ananta imediatamente leu meu comentário desafiador. Você não pode destruir a verdade tão facilmente como queimou esse rolo de pergaminho. Meu irmão teve uma risada desdenhosa. O fato é que, em 3 ocasiões antes de atingir a puberdade, minha família tentou me arranjar noivado. Em todas as ocasiões recusei suas tentativas, sabendo que meu amor por Deus era mais irresistível do que qualquer sugestão astrológica do passado. Quanto mais profunda é a experiência direta que um homem tem de Deus, mais ele exerce influência sobre o universo inteiro por suas vibrações espirituais sutis, e menos o afeta o fluxo dos fenômenos. Estas inspiradoras palavras do mestre retornavam com frequência à minha mente. Em algumas ocasiões, eu disse aos astrólogos que escolhessem os meus piores períodos, de acordo com as indicações planetárias, pois, ainda assim, levaria a termo qualquer tarefa que me impusesse a mim mesmo. É verdade que meu sucesso em tais épocas foi precedido por dificuldades extraordinárias. Minha convicção, entretanto, sempre foi justificada. A fé na proteção divina e o uso correto da vontade conferida por Deus ao homem são forças mais poderosas que as influências provenientes do firmamento. Vinha compreender que a inscrição dos astros, a hora do nascimento, não significa que o homem seja um fantoche de seu passado. A mensagem deles é, antes, um açoite ao orgulho. O próprio céu procura despertar o propósito humano de ser livre de toda limitação. Deus criou cada homem como alma, dotado de individualidade, portanto, essencial à estrutura do universo, seja no papel temporário de coluna ou de parasita. Sua liberdade é final e imediata, se assim o quiser, não depende de vitórias externas, mas internas. Siri Yukteswar descobriu a aplicação matemática, à nossa era atual, de um ciclo equinocial de 2.400 anos. O ciclo divide-se em um arco ascendente e outro descendente, cada um com 12.000 anos. Cada arco abrange 4 yugas ou idades, chamadas Kafi, Dvapara, Treta e Satya. Meu guru determinou, por vários cálculos, que o último Kali Yuga, 500 anos depois de Cristo, a Idade de Ferro, com duração de 1.200 anos, foi um período de materialismo, terminou cerca de 1.700 anos atrás. Esse ano deu início a Dvapara Yuga, uma etapa de 2.400 anos de desenvolvimento elétrico e atômico, a época do telégrafo, rádio, aviões e outros anuladores do espaço. O Trem Yuga, Idade de Prata, de 3.600 anos, começará em 4.100 de nossa era. Este período se caracterizará pelo conhecimento generalizado das comunicações telepáticas e de outros aniquiladores do tempo. Durante os 4.800 anos de Satya Yuga, a última época no arco ascendente, a inteligência do homem, estando supremamente desenvolvida, trabalhará em harmonia com o plano divino. Um arco descendente de 1.200 anos, iniciando-se com uma idade de ouro descendente de 4.800 anos, principiará então para o mundo, em 12.500 AD. O homem gradualmente mergulhará na ignorância. Esses ciclos são as rondas eternas de Mahava, os contrastes e relatividades do mundo dos fenômenos. Os homens, um por um, escapam à prisão da dualidade do universo criado, à medida que despertam para a consciência de sua divina unidade, a de criaturas, inseparáveis do Criador. O mestre ampliou minha compreensão não só da astrologia mas também das escrituras do mundo. Colocando os textos sagrados na imaculada suavidade, ele era capaz de dissecá-los com o escalpelo do seu raciocínio intuitivo e distinguir entre os erros e interpolações dos eruditos e as verdades, tais como os profetas as expuseram pela primeira vez. Fixa os olhos na ponta do nariz. Esta interpretação inexata do Bhagavad Gita 136, amplamente aceita por eruditos orientais e tradutores ocidentais, costumava suscitar divertida crítica do mestre. A senda do yogi já é bastante singular, comentava ele. Por que aconselhá-lo também a fazer-se vesgo? O verdadeiro significado da Nasika Grama começo do nariz, e não término do nariz. Este termo origina-se no ponto entre as sobrancelhas, sede da visão espiritual. Um aforismo Sankhya afirma: Isvarashida, o Senhor da criação não pode ser deduzido ou Deus não se prova. Baseados principalmente nesta sentença, muitos eruditos chamam de ateística toda a filosofia Sankhya. Este verso não é ateístico, explicou Siri Yukteswar. Significa simplesmente que o homem não iluminado, dependendo de seus sentidos para todos os julgamentos finais, não pode, por meio deles, provar Deus, que continua, por isso, desconhecido e não existente.
Os verdadeiros adeptos de Sankhya, com imperturbável percepção interior, nascida da meditação, compreendem que o Senhor é existente e cognoscível. O mestre explicava a Bíblia cristã com admirável clareza. Foi de meu guru indiano, desconhecido para a cristandade, que aprendi a perceber a essência imortal da Bíblia e a compreender a verdade na afirmação de Cristo, certamente a mais emocionante e intransigente que já se pronunciou: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Os grandes mestres da Índia modelam suas vidas pelos mesmos ideais divinos que animaram Jesus. Estes homens pertencem à sua proclamada família. Quem fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Mateus 12:50. Se perseverardes em minha palavra, salientou o Cristo, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Livres, todos senhores de si mesmos, os Cristos Yogis da Índia são membros da confraria imortal, a dos que obtêm o conhecimento libertador do Pai único. A história de Adão e Eva é incompreensível para mim. Observei com vivacidade, certa vez, em minhas primeiras lutas com a alegoria. Por que Deus castigou, não só o casal culpado, mas todas as gerações inocentes ainda por nascer? O mestre divertia-se, mais com minha veemência que com minha ignorância. O Gênese é profundamente simbólico e não se pode compreendê-lo pela interpretação literal, explicou ele. A árvore da vida é o corpo humano, a coluna vertebral assemelha-se a uma árvore invertida, tendo como raízes os cabelos do homem, e como galhos, os nervos sensoriais e motores. A árvore do sistema nervoso ostenta muitos frutos apetitosos, as sensações da vista, do som, do olfato, do gosto e do tato. Estes, o homem tem permissão de desfrutar, mas lhe foi proibida a experiência do sexo, a maçã no centro do corpo, no meio do jardim. A serpente representa a energia enrolada na base da espinha, que estimula os nervos sexuais. Adão é a razão, Eva é o sentimento. Quando o impulso sexual subjuga a emoção ou a consciência de Eva em qualquer ser humano, sua razão ou Adão também sucumbe. Deus criou a espécie humana materializando os corpos do homem e da mulher pela potência de sua vontade. Ele dotou a nova espécie com o poder de criar filhos de idêntica maneira imaculada ou divina. Até ali, ao manifestar-se como alma individualizada, Deus limitara-se aos animais, regidos pelo instinto e desprovidos das potencialidades da razão plena. Então, fez os primeiros corpos humanos, simbolicamente chamados Adão e Eva. Para estes corpos, a fim de prosseguirem vantajosamente na evolução ascensional, ele transferiu as almas ou essência divina de dois animais. Em Adão, a razão predominou, em Eva, o sentimento prevaleceu. Assim se manifestou a dualidade ou polaridade subjacente ao mundo dos fenômenos. Razão e sentimento permanecem no paraíso da alegria cooperativa, enquanto a mente humana não é iludida pela energia serpentina das propensões animais. O corpo humano, portanto, não resultou da evolução dos corpos animais. Deus o produziu por um ato especial de criação. As formas animais eram muito rudes para expressar a divindade em plenitude. Somente ao homem e à mulher, desde a sua origem, foram conferidos centros ocultos na espinha e o lótus de 1000 pétalas, potencialmente onisciente, no cérebro. Deus, ou a consciência divina presente no interior do primeiro casal criado, aconselhou-os a fruir de todas as formas de sensibilidade, com uma exceção, as sensações sexuais. Estas foram proibidas, a fim de que a humanidade não se enredasse no método animal, inferior, de procriação. A advertência para que não reavivasse memórias bestiais arquivadas no subconsciente passou despercebida. Voltando atrás, a forma de reprodução dos seres brutos, Adão e Eva conheceram a queda do estado de alegria celeste que era próprio do homem, perfeito em sua origem. Ao perceberem que estavam nus, perderam sua consciência de imortalidade, conforme a advertência de Deus. Colocaram-se sob a lei física, segundo a qual ao nascimento físico deve seguir-se a morte física. O conhecimento do bem e do mal prometido a Eva pela serpente refere-se às experiências dualísticas e opostas que todos os mortais sob o domínio de Maya devem gozar e sofrer. Sujeitando-se à ilusão, pelo uso incorreto de sua razão e sentimento, ou consciência de Adão e Eva, o homem renuncia ao seu direito de entrar no jardim paradisíaco da divina autossuficiência. A cada ser humano cabe a responsabilidade de restituir seus pais ou natureza dual à harmonia unificada ou Éden. Ao terminar Sri Yukteswar o seu discurso, olhei com novo respeito as páginas do Gênese. Querido mestre, disse eu, pela primeira vez sinto obrigação filial para com Adão e Eva.